Luqueira, faça as honras então, apresente a Gisline, né? Porque, afinal de contas, vocês têm mais histórico. Mas se for analisar, Gisline Braga, mais parente teu do Mas que meu. tem tanto Braga nesse mundo, cara. Mano, o negócio é isso aí. Gisline Braga, então, pós... Gisline Giovana Braga. Ah, tem a Giovana também. E pós-doutorada, né? Qual que é exatamente a sua especialidade no pós-doutor? Você quer que eu comece do pós-pós ou do começo? Não, acho que é bom falar do começo, né, então. Começar do fim, né? Então, porque o fim, assim, só pontua a minha trajetória, que é bem híbrida, né? Eu sempre, quando perguntam, assim, da minha trajetória, eu tenho usado essa palavra híbrida, porque é como eu me sinto e como as coisas foram acontecendo, né? E tudo começou na fotografia. Então, eu comecei a fotografar com 15 anos de idade, assim, fazendo cursos de fotografia. E acabei indo para o jornalismo muito por uma ingenuidade, assim, porque, na verdade, o que eu sempre gostei foi de fotografia documental, de fotografia artística, fotografia conceitual. Mas, naquela época, né, nos anos 90, imagina, né, chegar em casa e falar, eu quero ser artista. Então, o jornalismo acabou sendo, assim, essa opção. E foi interessante, assim, né? Então, a fotografia eu já cheguei sabendo tudo, mas tive uma experiência em outras áreas. Mas a partir do momento que eu comecei a tentar, assim, no fotojornalismo em si, eu comecei a ouvir aquilo que eu já sabia, né? Que meu trabalho era um trabalho documental, que meu trabalho era conceitual, que meu trabalho era artístico. E aí eu fiquei meio num lugar, assim, né? Nessa coisa de não entender muito bem qual era a fotografia que eu fazia ainda naquele momento. E aí eu saí da graduação e já fui dar aula de fotografia, né? Em faculdade, assim. E fui fazer uma especialização em fotografia lá em Londrina. Que foi, assim, né? Abriu meus olhos, meus ouvidos e tudo, né? Porque aí era a primeira especialização em fotografia que teve no Brasil, então era algo muito novo. Tinha gente do Brasil inteiro fazendo aquela pós, então tinha fotógrafos de todas as áreas, fotógrafos super experientes, outros fotógrafos mais iniciantes. E aí que eu cheguei na antropologia. Então, uma professora que veio da Unicamp dar aula, ela falou, seu trabalho é um trabalho de antropologia visual. Eu falei, uau, preciso saber o que é isso, afinal, né? Porque até então, nunca meu trabalho tinha se encaixado em nada. E aí eu comecei a estudar antropologia sozinha, assim, né? Para tentar entender mais, e fui pesquisando, e aí que eu resolvi fazer mestrado na antropologia e doutorado também. Quando eu cheguei no mestrado na antropologia, aí a fotografia meio deu lugar, assim, para o documentário. Aí eu já comecei a provar projeto com documentário, comecei a ser chamada para documentário. E é interessante, assim, que na antropologia eu acabei sendo mais conhecida pelo documentarismo do que na fotografia, assim. Só no último ano, por exemplo, que eu ganhei um prêmio na antropologia com fotografia. Mas até então eu estava mais no documentarismo, assim. E, enfim, daí eu terminei o mestrado em antropologia, fui substituta, né, na Federal por 3 anos na antropologia. E aí depois fui fazer doutorado na USP e na antropologia também. E aí também acabou dando um salto nessa história toda, porque eu fui para a USP por causa da antropologia visual. E lá na USP eu acabei mudando meu tema de pesquisa, indo para a área de patrimônio, que nessa época era ainda uma área, assim, em ascensão. Eram outros anos, era outra vida, né? E as coisas eram muito diferentes, assim. E quando eu terminei o doutorado, assim, tipo, socorro, o que eu estou fazendo da minha vida? Não aguento mais escrever. Eu lancei a imagem mesmo, aí fui fazer um núcleo de arte contemporânea, né? Porque eu estava, assim, realmente naquele peso, assim, da escrita. Mas eu não aguentei muito tempo, né? Aí já comecei a pensar, não, eu preciso fazer um pós-doutorado. E aí me chamaram para uma banca, num mestrado de geografia lá na USP.
E um dos professores que estava na banca virou para mim de novo e falou assim, não, você precisa para geografia. Suas discussões estão muito próximas das nossas discussões e tal. E aí foi uma coincidência total que eu encontrei uma amiga que fazia muito tempo que eu não via, que estava fazendo doutorado na geografia. Aí a gente conversou assim rapidinho lá na reitoria dela, falou, não, eu acho que você tem que ir para geografia também. Eu falei, vou ver, né? Dar uma especulada como está a geografia aqui na Universidade Federal do Paraná. Aí também mandei assim, uma mensagem para um professor de lá. Aí ele respondeu, falou, não, acho que vai ser massa você vir para cá e tal. Aí na semana seguinte rolou o edital. Eu falei, bom, agora eu vou ter que fazer isso, né? Agora eu já me comprometi. E foi super legal, assim, porque, de fato, as pessoas, né, nunca é por acaso, assim, acho que por isso que a gente tem que ouvir muito o que as pessoas dizem. De fato, o que eu estava pensando tinha muito a ver com a geografia. E a experiência no LaTeCre, né, que é esse laboratório de geografia, foi muito enriquecedora, assim, no sentido de transitar com essas outras pesquisas e essas outras pessoas. Eu acho que só selou mesmo essa trajetória super híbrida, assim. E agora, como boa pesquisadora, eu já estou super angustiada, pensando, será que eu vou fazer 2 doutorados? E me diga uma coisa, assim, voltando lá para os princípios da tua fotografia, o que você gostava de fotografar, para o teu professor falar para você que você tinha um olhar antropofotográfico? Por favor, antropofágico não, né? Minhas fotografias não comiam ninguém. Então, é porque assim, quando o primeiro curso de fotografia que eu fiz foi com o Oswaldo Santos Lima, que, enfim, tem uma escola de fotografia. Anos depois eu fui professora também da Omicron, que é a escola de fotografia dele. E o Oswaldo, ele tem muito também um olhar de documentarista, né? Então, quando eu cheguei, assim, até é engraçado isso, porque eu guardo as fotografias que eu tenho de referência. E as fotografias que eu tenho de referência é um conjunto de uma coleção de postais que era do meu pai, que era de índios do Xingu, que eu olhava aquilo quando eu era pequena dezenas de vezes, assim. E aí, assim, eu sempre falo isso, que as enciclopédias sempre me formaram, porque eu sempre fui muito de olhar fotografia, né? E aí, quando eu fui fazer esse primeiro curso de fotografia, que é uma história bem interessante também, que eu ganhei uma grana da minha avó de aniversário, como ela sempre fazia no envelopinho, assim. Aí eu peguei aquele dinheiro e falei assim, eu vou fazer um curso de fotografia em Curitiba, tipo, com 15 anos, né? Se a minha filha fala isso agora, eu falo, não, você não vai sozinha. E aí, enfim, o Oswaldo tinha muito isso, né, do documentarismo, do Sebastião Salgado. Então eu tinha aquela ingenuidade, assim, né, eu vou fazer fotos que vão mudar o mundo, fotos que vão denunciar, que vão ter esse engajamento das pessoas, que as pessoas se sintam tocadas, né, que sejam coisas do cotidiano que as pessoas estão vendo todos os dias, mas que as minhas fotos promovam algum tipo de reflexão, de mudança de pensamento. E aí, quando eu terminei o final da minha graduação em jornalismo, eu fiz um trabalho sobre moradias. Então, a ideia era fotografar todos os tipos de habitações e de habitantes. Então, eu fotografei pessoas que moravam na rua, ciganos, que, aliás, esse é um dos ensaios meus que eu mais gosto até hoje. E, enfim, assim, era um ensaio muito diverso, mas que tinha muito esse aspecto cultural e social, assim, né, no cerne de tudo isso. E lá, em Londrina, um dos trabalhos que eu estava desenvolvendo, que depois virou a minha dissertação de mestrado, foi sobre benzedeiras. Então, eu já estava fotografando as benzedeiras aqui de Campo Largo, já estava fazendo um mapeamento com essas mulheres, né? Então, de fato, né, os meus temas eram temas muito próximos dos interesses da antropologia, né? E desses temas mais clássicos mesmo, né? Da questão cultural, da questão social. Mas hoje, assim, se for pensar, né? Porque isso faz muito tempo, quase 20 anos. Uhum. Mas se for pensar, assim, nesse período agora, a própria antropologia teve uma mudança, até porque a fotografia ganhou um outro papel dentro da própria disciplina da antropologia, que não é só mais a coisa de você fotografar e ter a prova,
né, da pesquisa, mas teve um papel central de virar o próprio tema da pesquisa em si, a fotografia. E eu acho que é muito interessante que a gente está vivendo um momento que é um momento de que várias discussões teóricas estão acontecendo, que é meio que o Hal Foster fala, assim, o que vai acontecer depois da farsa? Porque a gente está vivendo a era da farsa, da fake news, né? Então, para onde as coisas vão? Se esse registro fotográfico ou documental, que até então todo mundo via com uma fidedignidade, tinha uma crença, ele não serve mais porque as pessoas estão acreditando mais na mentira do que na verdade, né? Para onde a gente vai? Então, a antropologia está desenhando um movimento muito interessante, que é de se aproximar cada vez mais das artes, né? Dessa dimensão de que a realidade, para ela ser compreendida, ela precisa ser ficcionalizada de alguma forma para a gente ter um entendimento dessa realidade que crua, ela, né, leva à mentira, né? Então, eu acho que é um momento muito interessante, assim, e profícuo, né, para pensar as artes, o documentarismo, a arte contemporânea. Enfim. Eu estava pensando a respeito dessa parte da abordagem estética do trabalho documental, né? Assim, porque às vezes uma foto ela pode ser tem um valor histórico documental muito grande, mas ela esteticamente ela não é uma foto que seja bela ou considerada de certa forma. Mas como que as coisas estão migrando, assim, justamente para essa até para acho que é para aceitação, é uma mistura, né, de linguagens assim. Não sei o que se imagina a respeito disso, assim, se tem uma tendência, porque eu me lembro que todo mundo que queria fazer foto ia lá, tipo, num tipo documental, ia sei lá, num lugar público e fazia umas fotos, só para deixar preto e branco já achava que era alguma coisa, entende? Sim. Mas essa ideia de você ter um fundo, uma situação, né, uma criação que não é só o preto e branco da foto, né? Você tem que deixar tipo um contexto, né? Focar em um contexto, além da estética, um contexto, né? Eu acho que tem uma questão da linguagem, assim, né? Do próprio fotógrafo, que eu acho isso super interessante, que é de pensar que, embora de uma certa forma a gente é alfabetizado visualmente do mesmo jeito, passa pelas mesmas imagens midiáticas, mas que cada um, de fato, tem um olhar. Né? Então, é muito interessante, assim, nas aulas de fotografia, isso é muito legal. Você vê que os alunos, com o mesmo material, com a mesma câmera, têm olhares diferentes e produzem coisas imensamente diferentes, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, que a gente não fotografa só com o olho, né? A gente fotografa com o repertório, com as ideologias, com as convicções, né? Eu acho que tudo isso está muito presente na fotografia. E eu acho, assim, que o documental, de uma certa forma, durante muito tempo ficou preso a uma linguagem do jornalismo, né? Então, uma linguagem que é muito dura, a um determinado tipo de luz, a um determinado tipo de pose, de movimento, né? E o documentário etnográfico sempre tentou mostrar até acho que demarcar uma diferença com relação a isso, né? Então, essa coisa de usar a câmera muito na mão, de usar a luz natural, né? Até vocês estavam falando aqui, né? Citar mais um Braga, que é um fotógrafo que eu adoro, que é o Luiz Braga, que é um fotógrafo do Pará. Até vai começar uma exposição dele em São Paulo, no Tomiotaki, agora essa semana. O Melvin conhece o trabalho dele, assim, de cabo a rabo. Um amigo meu que é fotógrafo também, a gente vai trazer ele para entrevistar também. Ah, que legal. Fotografia documental, assim, também. E ele fala muito do Luiz Braga. Então... Que é um cara que o trabalho dele de fotografia documental é a luz, né? Porque ele deixa tudo aquilo que a gente aprendeu como errado na fotografia, tá lá na imagem dele, né? Que é deixar esse efeito da cor-luz, que é puxar o contraste. E isso demarca não só uma linguagem dele, que você consegue reconhecer, né, essas imagens por essa linguagem dele, mas também dá um contexto para aquelas imagens, assim, que te levam, de fato, para aqueles lugares, né? Então, ele tem umas fotos, assim, que em baixa velocidade, com a iluminação da rua estourando, assim, aquela coisa do tungstênio quase indo para o roxo, assim. E as fotos, elas têm um contexto que levam quase para uma realidade fantástica, que acentuam mais ainda a realidade, né?
E o documentário etnográfico, de certa forma, sempre fez isso, assim, sabe? Essa busca por não ter as pessoas tão congeladas, por tentar mostrar um pouco mais da ação da pessoa, né? Não só a pessoa dando entrevista, parada, mas a pessoa nas suas atividades cotidianas, né? E para isso exige um grau, assim, de proximidade, né? Também que não é só você sentar e entrevistar, tem toda uma outra lógica, né? Então, e assim, né, isso tudo facilitado por todos os equipamentos que a gente tem hoje, né, que quando eu penso assim, eu falo, nossa, por que a gente não está fazendo mais coisas ainda? Se for pensar que um celular hoje tem uma câmera de 8K, né, então isso tudo facilita essa possibilidade de ousar mais e de fato criar outras linguagens, né. Até por isso que a gente até tava tentando fazer um projeto para fazer tutorial de edição de vídeo e captação de vídeo em escolas, porque a partir do momento que as pessoas verem que a possibilidade que elas têm, as adolescentes, as crianças, né, de poder fazer o próprio registro das coisas, não só para uma linguagem de TikTok, né, mas um registro da própria sociedade, da comunidade onde vivem. Na União Soviética, eles distribuíam câmera fotográfica para as pessoas fotografarem o estilo de vida, né? Tipo assim, para terem registro de como que a coisa era na época, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia civilizações morreram e foram apagadas da história por não ter registros, né? Então, a importância de você ter um registro das coisas, das feitorias, das coisas, sabe, do tipo do trabalho, do tipo das pessoas, do tipo de vestir, né? É muito importante, porque daqui um pouco coisas somem, perde-se a referência, né? Não se sabe mais onde e a gente sente a diferença de uma abordagem fotojornalística para uma abordagem documental, né? Porque o fotojornalismo, apesar de mostrar o que está acontecendo no momento, muitas vezes você não tem o contexto, né? Sim. Você vê a realidade acontecendo ali, mas você não sabe o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois. E é uma pena, assim, que a linguagem de documentário, seja de vídeo ou foto documental, parece que tem que ter um esforço maior para chegar nas pessoas e as pessoas poderem absorver isso, né? É uma questão importante, assim, né? Do que vocês falaram, assim, eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, tem um fotógrafo francês que eu gosto muito, que chama Jacques-Henri Lartigue, que é um cara que, diferente, né, da maioria das pessoas no começo da fotografia, era um cara que tinha muita grana e ganhou uma câmera aos 8 anos de idade. Então, as fotografias dele são muito legais, assim, porque é aquela coisa de uma criança olhando para o início do século, que é muito diferente dos adultos que começavam a fotografar naquele momento. Então, ele praticamente, assim, descobre uma das maiores aptidões da fotografia, que é justamente congelar o instante, né? Então, ele faz fotos das pessoas jogando bola, foto das pessoas caindo da bicicleta. E realmente, assim, é um olhar diferente de todos os outros fotógrafos que estavam registrando o mesmo período, por ser uma criança. Então, com certeza, o olhar da criança vai ser diferente do olhar do adulto com relação ao contexto que ela está inserida. E é um olhar pouco valorizado também da criança, sempre, né? E aí, outra coisa que me preocupa muito, assim, que eu acho que é uma das contradições, né, do que o Michael G. chama de supermodernidade, que é justamente o fato de que nessa era onde a gente pode registrar mais e que a gente tem mais acesso às imagens, é o período onde menos se preocupa com o armazenamento dessas imagens, né? Porque a gente vai ver a quantidade de fotografias que se tem do início do século, sei lá, de Curitiba, do século XIX, e ver a quantidade de fotografias que foram produzidas num dia, né, no início do século XX, é infinitamente maior. Só que ao mesmo tempo, e aí assim, a gente pode falar, não é simplesmente uma questão de falar de classe, mas uma questão de falar das pessoas de uma forma geral, assim. A preocupação com o armazenamento dessas imagens é menor. Então, as pessoas fazem foto com o celular, não passam para outro, né? Agora as pessoas estão usando mais a nuvem e tal. Mas ainda assim, a recorrência com que as pessoas têm perdido as imagens e não ter fotos da infância, né? Que é uma coisa assim que era uma coisa que para os nossos pais,
ok, né? Ter uma ou duas fotos da infância. Mas hoje tem jovens que perderam as fotos da infância, que não têm fotos da infância porque as fotos estavam no celular que foi roubado, que foi perdido, que foi extraviado. Então, eu acho é uma grande contradição, né? De fato, que quanto mais a gente produza, menos a gente armazene e também menos armazene na cabeça, que isso eu acho assim um mais maluco. Por uma coisa que eu sempre falo também, sempre falava para os meus alunos, quando eu comecei a fotografar, que eu ia para as aulas de fotografia, eu absorvia absolutamente todas aquelas imagens de uma forma muito visceral, assim. E aí eu ficava comprando jornais para tentar encontrar fotos dos fotógrafos que eu gostava, porque não tinha livro, não tinha nenhum tipo de aplicativo que eu pudesse buscar essas fotos. Então aquilo era muito mais absorvido, assim, ao ponto de eu lembrar, né, detalhes de fotos que eu gostava nesse período. Então, e hoje não, né? Hoje a gente tem muito acesso a tudo. Parece uma coisa de uma pessoa super conservadora falando isso, né? Mas a gente tem acesso a tantas coisas que parece que a gente não dá conta, né, de absorver tudo. Então, você vai numa exposição, sei lá, de coletiva de fotógrafos, você nem consegue lembrar mais que foto é de tal fotógrafo, porque de tanta coisa que a gente vê. Então, eu acho interessante, assim, né, a gente pensar como que esse nosso olhar está sendo condicionado hoje, e aí, de repente, a gente gosta de foto como que é instagramável, né? Sim. Só gosta de foto que está dentro de um determinado tipo de linguagem e se fecha, né, para outros tipos de linguagem. Mas o que eu acho muito é que rola uma banalização generalizada da coisa como um todo. Porque assim, como ela está muito acessível, muito disponível, a pessoa tem acesso muito fácil a toda uma biblioteca de imagens, e muito boas, por fotógrafos muito bons. Pô, você digita o nome de um lugar no Google Maps, aparece tipo 50 imagens lindas do lugar, entende? Então, como fotógrafo, eu já senti muito eu tive muito esse sentimento assim, de eu vou no lugar pensando em fazer uma foto, falei, nossa, vou fazer uma foto lá, mas putz, já tem 50 fotos iguais, entende? Por que eu vou fazer mais uma? E daí as pessoas, acho que levam isso para um nível tão, tipo, radical, a ponto de que a única coisa que não foi fotografada é a si mesmo, entende? Então, tipo assim, a única coisa exclusiva para eu fotografar sou eu mesmo e as coisas que eu tô fazendo, porque de resto, tipo, tudo já existe, entende? É muito difícil de lidar com isso. Você fala, nossa, eu vou para Paris, vou tirar uma foto da Torre Eiffel. Caralho, mas não tem... Você não vai conseguir fazer uma foto tipo, inédita. Tipo, nem precisa ir mais, né? Porque já tiraram tanta foto, você já viu tanto. O que você vai fazer lá? Já viu tantas vezes. Então, nossa, às vezes eu vou em lugares tão bonitos assim, tipo, por aqui, em qualquer lugar, eu falo, putz, eu nem tiro o celular do bolso, porque eu não sei o que eu tenho a agregar no universo, entendeu? Não existe mais o que possa ser agregado, assim. Tipo assim, o único aí entra, eu acho que a importância da fotografia documental e etnográfica, porque daí você tem uma ação naquele lugar, você tem alguma coisa acontecendo naquele lugar. Aí eu acho que você tem uma coisa a agregar àquela coisa que já está tão banalizada e tão, tipo, dada na vida das pessoas, né? São os postais tirados em milhares, né? Assim, Tipo, o cara vai lá, tira a fotinho, daí vem outra pessoa no mesmo lugar, na mesma árvore, no mesmo negócio. Agora eu vou tirar uma foto também desse. Cara, é muito difícil. Tem uma foto famosa na frente da Torre de Pisa lá, que tá todo mundo assim, né? Daí, tipo, cada um fazendo a mesma coisa, na verdade, né? Todos iguais. E as pessoas procuram essa coisa da pose, né? É interessante isso, né? Mas acho que isso até, nesse caso específico, é até uma brincadeira. Tipo, ó, eu vim aqui e também fiz, assim, né? Não sei se é uma coisa assim, tipo, mas será que isso é um checklist na vida das pessoas? Tipo, meu Deus, meu sonho é ir pra Pisa e tirar uma foto segurando a torre, não? Tipo, porque, cara, o que parece, entende? É o que parece. E daí você vê, é mesmo a sensação que eu tenho quando eu vejo o TikTok. Eu sempre fui meio resistente ao TikTok. Agora que eu instalei lá, e eu acho meio esquisito ainda. Porque, assim, a pessoa fez uma brincadeirinha lá, seja ela qual for. Tipo, fiz um negocinho lá que é o slide cam, né? Que é tipo aquela técnica né, que eles faziam antigamente com um filme, que era muito louco de ver ser feito. Com um filme, isso sim. Sim, Então, é interessante. E eles iam expondo o fio, tipo, tinha um fiozinho, iam puxando o fio e iam fazendo slide cam.
É muito legal, beleza. Só que daí uma pessoa faz, daí outra pessoa faz, daí você tem como usar o template da pessoa para fazer a mesma brincadeira. A mesma coisa. Você clica no botãozinho, tem 50 mil pessoas fazendo a mesma coisa, mesmo movimento, mesma brincadeirinha, tipo assim. E como que as pessoas querem tentar fazer um passinho a mais, uma coisinha a mais para tentar um destaque? Tipo, a vida digital tá deixando a gente meio maluco, né, cara? Mas esse é porque a gente tá velho, né, Lucas? Porque é uma coisa que eu acho interessante também, assim. Talvez eu acho que a minha geração, é de vocês são mais jovens que eu, é uma das poucas gerações que ainda teve a originalidade, a diferença como uma busca. Porque, e não é uma crítica, assim, de forma alguma, mas eu acho que as pessoas estão cada vez mais parecidas e querem ser vezes mais parecidas e querem fazer coisas iguais, né? Então, eu acho que a gente tem esse choque, assim. E eu tive esse choque dando aula de fotografia, assim. Teve uma vez que os alunos foram reclamar na coordenação, eu dando aula de fotografia, né? Uma disciplina que é para, enfim, para as pessoas serem criativas e tal. E os alunos foram reclamar da coordenação porque eu tinha dado um tema muito livre. Eles não sabiam o que fazer com aquela liberdade que eu dei, assim, sabe? Era uma ideia de trabalhar com conceito e tal. Não, ela pediu um trabalho que ela não disse o que é para fazer. Né? Então, assim, eles queriam que eu dissesse, não, eu quero uma foto no estúdio com tal fundo, com tal luz. E aí, isso tudo, assim, você vê que é um reflexo de um modelo de ensino que a gente tem. Que ensina a gente a reproduzir, que ensina a gente a repetir, que ensina a gente a decorar, comparar. E aí, quando você tem essa possibilidade de que você pode ser livre, que você pode ousar, a primeira sensação é do medo. Ah, mas espera aí, eu só reproduzi dancinha no TikTok, agora como que eu vou criar a minha dancinha, né? Então, eu acho que... Enfim, a gente está no meio desse processo, assim, né? De observador, a gente não sabe no que isso vai dar. Mas, de fato, né? O mercado de trabalho também não quer que você seja um gênio da fotografia. Ele quer que você vá lá e faça as fotos que você tem que fazer, usando toda a técnica que existe disponível e pronto. Né? Então, a gente fica nesse lugar, assim... Mas eu não sei, nesse ponto até eu tenho um pensamento um pouquinho diferente, assim, lógico. Eu acho que grande parte do mercado busca isso mesmo, assim, eu preciso de uma foto X e você vai lá, vai fazer nesse ângulo, nesse ângulo. Ok. Mas eu acho que essa banalização em massa tá gerando um efeito contrário em alguns pontos, assim. Então, por exemplo, a gente pegou um trabalho esse tempo atrás que eles falaram assim, a gente quer que seja diferente do que a gente já tem. A gente já tem muitas fotos, assim, era um empreendimento e tal. A gente já tem muitas fotos, e fotos boas. Só que a gente quer alguma coisa diferente. E eu sinto isso também com o mercado de fine art agora. Eu, por exemplo, tenho pouquíssimas fotos impressas. Pouquíssimas. É um defeito meu. Só que essa semana uma amiga minha me falou, eu comprei um apartamento novo e a primeira coisa que eu pensei, eu quero um quadro teu na parede. Pra mim foi É que você tá virando prazer. artista. Oi? Tá virando artista. Ah, meu Deus. Mas é interessante, pra mim é uma quebra de um ciclo, porque minhas fotos vão do cartão pro HD, do HD pra nuvem. Sem e dúvida. pro Instagram e pra ver numa telinha desse tamanho. Geralmente esse é o processo. Né? Mas aí são 2 pontos fora da curva, assim, né? Alguém que pede que o trabalho seja diferente, né? É difícil. Né? Alguém que pede. Confesso que foi, assim, E esse mercado, assim, eu acho muito legal, assim, porque eu acho que a fotografia assim, a fotografia sob a ótica da arte, ela realmente está em ascensão, assim, né? Então, você vai hoje em museus, assim, muitas vezes você vê muito mais fotografia do que qualquer outro tipo de... enfim, né, muito mais do que pintura, muito mais do que escultura, que eram as artes clássicas, assim, né? Então, eu acho que, de fato, e até, né, eu também já fiz isso, né, nessa fotografia decorativa, assim, né? Que eu nem sei se esse nome é o nome também bom, mas essa fotografia ocupando esse lugar dentro das casas, assim, também isso também está em ascensão, né?
Então, mas é fora ali, É um né? ponto fora da É um curva, ponto né? fora da curva, assim, né? Mas você não sente que a própria banalização tá talvez gerando essa busca por alguma coisa diferente, assim? Tipo, tá todo mundo tão enjoado de ver a coisa pasteurizada que quando, assim, fala, puta, eu queria alguma coisa diferente. É difícil você achar alguma coisa diferente, na verdade, Eu né? espero que sim, mesmo, né? Não sei. Daria uma ótima pesquisa, inclusive, né? Ver o que as pessoas estão colocando dentro das casas, se elas estão reproduzindo o que elas veem no Instagram para decorar suas casas, por exemplo, né? É uma coisa que, de fato, só entrando nas casas para a gente saber, né? Mas eu acho muito interessante, né? Que vários artistas, inclusive, já pensaram esse lugar da casa, né? Tem, inclusive... Ai, não vou lembrar agora o nome. Mas um artista que fez uma expedição no Brasil fotografando flores de plástico que as pessoas usavam na decoração das casas. Que a questão dele era justamente assim, como num país tropical que tem tanta flor natural, as pessoas usam essas flores de plástico. É que as flores de plástico não morrem. No final não morre. Mas é muito louco isso aí mesmo, porque a pessoa usa a flor como um ícone representativo do que seria uma flor fresca, uma flor de plástico empoeirada, né? Muito curioso. não precisa dar água, né? Não precisa cuidar. E agora tem umas assim que dá até para confundir, né? Tem. E da mesma forma que dentro das casas tinha muito obras religiosas que eram reproduções de quadros famosos, né? Engraçado. Engraçado essa questão da arte também como uma fotografia pode ser tão valorizada às vezes em leilões e coisa arada, tipo em exposições, porque ela é uma obra que ela é facilmente reproduzida, né? No caso, se você tem um negativo, esse negativo pode ser ampliado, se tem um arquivo digital, isso pode ser reproduzido. Como é que será que é feito esse controle? Assim, não, esse aqui vai ser uma impressão só, por isso ela tem um valor X. Não, isso aqui pode ser... É curioso, né, pensar como é que funciona. Tem um controle de tiragem, né? A mesma coisa para fotografia e para cópia. Então, você registra lá que só vai fazer 10 cópias daquela imagem, daí vai ter um preço X. Se tiver só uma cópia, aí o preço muda também. Mas aí é um acordo, né, que o artista faz com o comprador nesse mercado maluco aí das artes, né? Temas todos, agora entrando um pouco mais nesse teu trabalho de documental, assim, como é que surge o estalo, assim, esse último documentário que eu assisti hoje, esse foi o último que você produziu? Dos clubes negros Sim, do Rio Grande do Sul. Né? Como é que surge o estalo, assim, tipo, putz, vou fazer um trabalho sobre isso? Era um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não fazia ideia de que existia, assim... Lógico, a gente imagina que existiam coisas parecidas, mas eu não especificamente, né? Como é que surge, assim, essa ideia? Vou fazer sobre isso. Então, esse trabalho específico, assim, tem uma longa trajetória de pesquisa por trás, assim, né? Até porque muito do que eu fiz recentemente, assim, tem a ver com pesquisas pessoais minhas, com as pesquisas de algumas pessoas, assim, que eu fui fazendo parcerias para produzir. E outros, assim, no caso das produções que eu tenho feito com a Transi, que é essa produtora lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tem temáticas, assim, que fogem um pouco desse espectro de uma pesquisa acadêmica que vira um trabalho, né? Como foi o Vento Sul, que foi uma série sobre migrações, depois um outro trabalho sobre trabalho infantil. Mas esse trabalho, ele começou, assim, há mais de 10 anos atrás, com uma pesquisa sobre a 13 de Maio, que é um clube social negro aqui de Curitiba, que até eu conheci em função da Brenda, né, que é uma amiga, a Brenda Santos, que era para estar aqui hoje também, junto com a gente. E a gente começou a se envolver com a 13 de Maio, produzir pesquisa. A gente fez um documentário anterior sobre a 13 de Maio. E aí eu acabei fazendo um trabalho no IFAM, que foi o mapeamento dos clubes sociais negros no Brasil. Esse pedido, existe, né? Um pedido de registro de patrimônio dos clubes sociais negros do Brasil como patrimônio imaterial. E aí, nesse processo de pedido de registro, tem que se fazer uma pesquisa, onde você faz um mapeamento, aponta onde estão, como estão, o estado desses clubes.
Então, nesse processo de mapeamento, eu acabei tendo mais contato com esses clubes sociais do Rio Grande do Sul, conhecendo a Jane Vargas, que é uma pesquisadora que aparece várias vezes no documentário também, que é muito protagonista, assim, nesse movimento dos clubes sociais negros. E aí, essa ideia de fazer um documentário sobre os clubes sociais negros do Sul, do Rio Grande do Sul, do Paraná, vem há muito tempo, assim, né? Mas nessas questões desses temas que são espontâneos e como eu vivo de produção cultural, tem toda essa questão de quando você consegue encaixar um edital, quando demanda, você consegue, né? Enfim, né? Então, às vezes, essas coisas vão ficando nas gavetas e nas geladeirinhas muito tempo, assim, né? E você vai falar, peraí, aqui dá. Tanto que, infelizmente, eu acho que o Meu Chão, que é esse documentário, ele foi produzido num momento ruim, assim, porque a ideia, o projeto inicial que eu tinha pensado junto com o André, era de ir nos clubes, de fotografar o futebol, de filmar o carnaval, enfim, o carnaval é super importante no Rio Grande do Sul, as matinês nos clubes, então tinha todo um movimento que a pandemia impediu de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele foi aprovado na Lei Aldir Blanc, na primeira leva dos editais lá do Rio Grande do Sul, que viabilizou que a gente conseguisse finalmente fazer esse documentário. E foi muito maluco, assim, né? Porque, enfim, né? Essa coisa de trabalhar longe, assim, né? Eu fui para lá, quando eu cheguei lá, deu bandeira preta. No estado inteiro, acho que a gente nem... Então, SMR do Lucas aqui. Tá fazendo xixi. E aí, enfim, né, a gente nem passou por bandeira preta aqui, né? Então, estava tudo fechado, assim. A maioria das pessoas que a gente tinha pensado em entrevistar eram pessoas mais velhas. Enfim, né? Foi um impacto, assim, que a gente teve que resumir a nossa viagem, como vocês estão vendo, fazer as entrevistas à distância por Zoom. Né? Aí eu aqui em Campo Largo, o pessoal da produtora lá em Caxias e os entrevistados cada um na sua cidade. E foi um desafio, realmente, assim, fazer desse jeito. Mas agora, pensando, até voltando um pouco para a questão da linguagem, assim, eu acho super interessante que, como você vê, por exemplo, uma imagem dessa, né? Tem toda uma coisa assim que você sai daquela coisa da linguagem profissional, da câmera, do movimento. É um enquadramento que a pessoa fez com o celular ali na hora, né? Então, eu acho que isso dá um outro... A gente tentou também buscar esses outros recursos de mostrar mais de uma câmera, né? Para dar essa dinâmica para o documentário. E outra coisa que também aí eu encasquetei de fazer, né? Que foi trazer a Mitty, que é essa menina que aparece fazendo as intervenções nas fotografias, que é a Mitty Mendonça, que é uma artista visual lá de São Leopoldo, e que é uma artista negra que faz essas intervenções com bordados em fotografia, né? Então, essa vinda da Mitty também para o filme foi para, enfim, incorporar um pouco dessa linguagem das artes visuais e da fotografia, né? Então, ela vai rasgando as imagens durante o filme e emendando, porque é essa grande ideia que esse filme pretende dar, assim como aparece ali no prólogo. Porque é um filme que está falando de uma situação de racismo. Primeiro, né? Os clubes sociais negros, os primeiros, que são ainda antes da abolição, eles têm muito a relação com uma ideia que eu acho que, assim, que eu cada vez gosto mais, que é essa ideia do mutualismo, né? Então, primeiro eles se associavam para comprar liberdade e depois para fazer caixas de assistência para as viúvas, para os doentes, né? Então, essa coisa da festa, ela veio um pouco depois. Primeiro, é essa questão da garantia. Tanto que tem uma coisa super interessante, assim, na ata, por exemplo, da Fundação da 13 de Maio, que até é um outro trabalho que, né, fora esse trabalho do filme da 13 de Maio, no ano passado, eu, a Brenda e a Larissa Brum, a gente lançou um livro que chama Dos Traços aos Trajetos, que também é a partir das atas, das fotografias, tem a intenção de criar imagens sobre essas pessoas que fundaram a Sociedade 13 de Maio. E na primeira ata de fundação, é muito interessante de ver que os caras fundam a 13 de Maio, o que eles vão fazer? Vão procurar um professor para alfabetizar. Então, vejam assim, né, aquela coisa de suprir uma ausência de uma lei que simplesmente fala, vocês estão livres e se virem, né?
Então, tem muito disso, assim, nesse começo, né? Mas depois tem toda a coisa, assim, de que a gente não foi como nos Estados Unidos, não teve uma lei que segregou, que proibiu que os negros entrassem nos clubes dos brancos, mas eles não podiam entrar, né? Então, não haviam leis, mas havia esse pacto social de que as pessoas ficassem privadas de um convívio social, né? E aí, o que me choca mais, assim, porque quando eu comecei a pesquisar os clubes sociais negros, tanto os daqui do Paraná, eu falava, isso daí é uma coisa que, tipo, logo depois da abolição aconteceu. Aí você vai perguntar para as pessoas, mas até quando essa segregação aconteceu? Até a Constituição de 1988, que criminalizou o racismo no Brasil. Então, vocês vejam que é uma coisa realmente muito recente. Eu já estava vivo, minha gente. Você já estava vivo. E que esses espaços foram espaços que existiram, que segregaram as pessoas e que continuam existindo, porque aí você vai ver nas cidades um monte de clube acabou, mas o Clube dos Negros continuou a existir. E aí essa questão, né, de que a MIT vai rasgando as fotos e bordando, é que aí o decorrer do filme, o filme começa até a partir dessa ideia, que o Heligoland, que é um antropólogo também que dá entrevista, ele fala, né, que o Bruno Latour tem essa ideia de que as coisas, até o Latour é um teórico da teoria Torrede, que é um pouco o que vocês estão fazendo aqui atrás, assim, né? É essa ideia que as pessoas e as coisas e os lugares se conectam da mesma forma, como se fossem todos iguais, né? E aí é muito interessante que o Heligoland, ele fala isso, que as pessoas se conectam, né? Que essas coisas não estão separadas, que é tudo junto e tudo misturado. E um senhor que agora vai aparecer também, que é do Clube Chove Não Molha, que é o seu Caramão, que é um DJ e tal. Ele fala, nada é separado. É tudo junto. É tudo junto, né? Ele fala. É tudo junto. Né? E é isso que os clubes mostram. Que era segregado, mas também era o lugar para fazer a festa, também era o lugar onde as mulheres poderiam ser rainhas, também era o lugar onde se alfabetizava, como tem uma passagem do filme que dá nome, né, o filme inclusive, que é uma das rainhas falando, não, esse clube era o meu chão. Aí em seguida um outro senhor já fala, né, não, porque aqui é onde se aprendia a ser gente. Né? Então essa ideia de uma cidadania, de uma sociabilidade que é conquistada naquele espaço e que de fato, né, você não pode falar, o clube é só o lugar de sociabilidade. Não, o clube é o lugar onde se aprende a história, se aprende a cidadania, se resgata todas essas coisas, né. Então, o filme tenta, assim, a gente tem material para fazer coisas gigantes, assim, quando eu estruturei o roteiro, eu até pensei numa coisa maior e em separar em episódios menores, assim. Porque dá para fazer isso, né? Com a quantidade de material que a gente tem, que é muita coisa, assim. Então, só a história das mulheres, por exemplo, dentro dos clubes, daria tranquilamente, né, um episódio, porque é interessante que elas vêm de uma posição que antes era mais renegada, assim, a esse papel social, não participando das diretorias, e agora você vai ver, né, daí tinha essa coisa das princesas, das rainhas, enfim. Mas hoje você vai ver as mulheres estão nas presidências dos clubes, estão comandando, né? Então, tudo isso, assim, né? A ideia dessas redes se formando, né? Vai sendo desenhada ao longo do filme. Mas não era isso que você tinha me perguntado, né? Você tinha perguntado... eu deixei porque tá super interessante. Você tinha perguntado de onde veio. Sim. Então, veio, né, dessas outras pesquisas, que primeiro foi um documentário sobre os clubes... sobre a 13 de maio, que é um clube aqui de Curitiba. Depois isso virou... deixa eu pensar o que veio primeiro. Depois virou o mapeamento dos clubes sociais negros, que é um movimento super interessante, que a gente já fez encontros dos clubes sociais negros do Paraná, aqui mais de uma vez. Aí depois veio dos traços aos trajetos e agora veio o meu show. E me conta uma coisa... Você acha que é possível fazer uma pesquisa, fazer um trabalho como esse, somente baseado numa iniciativa privada? Existem meios e métodos de fazer isso? Como funciona? Depende da vontade da iniciativa privada, né, Lucas?
É por isso que eu sempre defendo assim que a política pública para a cultura ela precisa existir e vir do Estado. Porque você não pode deixar na mão da iniciativa privada, que só está pensando em, enfim, né? Eles não vão patrocinar a gente para fazer um filme porque eles acham que a gente é bonitinho, é legal e interessante. Eles podem até dizer isso, mas não é isso, né? Então, obviamente, quando a gente recebe um patrocínio é porque a gente está fazendo algo que de fato interessa aquela corporação, aquela empresa apoiar, né? Então, eu acho que isso não pode ficar só na mão, restrito, porque as políticas públicas para a cultura, como elas são estruturadas, embora agora elas estejam desmontadas, inicialmente elas partem de uma ideia de participação social total. Então, a Lei Rouanet, por exemplo. A Lei Rouanet tinha até o mês passado uma comissão que analisava os projetos da Lei Rouanet, que era feita de sociedade civil, de especialistas. Então, não era só o cara que agora está lá, que, em função do que ele entende por música, vai dizer se aquele projeto é bom ou não, né? Então, essa ideia do marketing cultural, ela parte a partir de uma ideia que você vai ter uma isenção de imposto, ou seja, que você vai gastar um dinheiro que você já gastaria para fazer um marketing para você. Então, não é, né, simplesmente assim, uma questão que tem um crivo, realmente, né, pensando a partir de uma lógica da cultura. Eu até fico pensando assim, em um documentário como esse, por exemplo, que é um documentário que está falando sobre clubes sociais negros, sobre pessoas que, enfim, que nunca tiveram seu lugar oficial na história, né? Quem apoiaria esse documentário? Assim como você vai ver assim nas estatísticas, não só da Lei Rouanet, mas do próprio Fundo de Cultura de Curitiba, a porcentagem de trabalhos que são aprovados, mas que não são viabilizados por falta de patrocínio, né? Então, eu acho que existem todas essas questões. Porque além do projeto ganhar a chancela de poder ser executado, ele ainda tem que ter um patrocinador que esteja interessado na temática, né? Então, é porque assim, eu quero que bater esse papo com você, explicar, porque muita gente ainda tem aquela falsa ideia de projeto de lei, né, de como funciona, e é uma perda de dinheiro. A pessoa não tem a noção do quanto retorna para a sociedade, em capital, tanto capital social como capital financeiro mesmo, né, como aquilo retorna para a comunidade, né. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, de como é que é a tua perspectiva, assim, em relação a isso, porque é muito normal você escutar pessoas falando absurdos, né, sobre a Lei Rouanet. Claro, tudo na vida existem seus desvios, né? Mas, num modo geral, o que funciona, esse desvio, às vezes, é 1% de toda a benfeitoria que o negócio proporciona. Como em tudo, os bons pagam pelos maus. É óbvio que quem vê lá um artista super famoso que usou a Lei Rouanet para fazer um show ao qual, tipo, qualquer empresa colocaria dinheiro, não precisaria ser um dinheiro público, poderia ser muito bem um dinheiro privado, ele acaba ferrando todo um conhecimento da população a respeito de um tipo de patrocínio governamental que, nossa, tem um valor enorme para a sociedade, né? Bom, eu acho que tudo isso começa numa questão moral com relação à ideia de trabalho. Porque as pessoas não veem o trabalho intelectual e o trabalho artístico como trabalho. Então, é muito comum, assim, eu ouvir, tipo... Você gosta do que se faz, então não é trabalho. Você fotografa, mas você faz mais o quê mesmo? Exatamente. Então, a gente ouve isso todos os dias, assim, né? Na família, assim. Ah, você ganha... Nossa, você ganha para escrever livros? É o meu trabalho, né? Então, tudo começa aí. Essa ideia de que o artista, de que o produtor cultural... que isso é um lazer, que isso não é trabalho. Então, isso é uma coisa que, de fato, assim, se isso fosse desestruturado e destruído na cabeça das pessoas, talvez as coisas pudessem ser diferentes, né? Então, começa por aí, assim. Todas as pessoas são, logicamente, dependentes da produção cultural que a gente faz. Eu acho que isso é inquestionável, assim. As pessoas consomem produtos culturais.
todas as pessoas. O tempo Todos os dias. O tempo todo, tempo né? Independente do tipo de música que você vai consumir, você está consumindo esse produto de trabalhadores que são desconsiderados como trabalhadores. Então, eu até tento mudar essa terminologia, assim, cada vez mais falar os trabalhadores da cultura, porque a gente tem que levar esse mérito algum dia. Não dá para todo mundo ficar taxando a gente de vagabundo, que a gente não faz nada, né? Sendo que, às vezes, a gente acaba trabalhando muito mais do que todo mundo. Eu acho super legal que meus tios que moram do lado da minha casa agora ficam assim, nossa, como você trabalha, né? Nossa, passa que às vezes você tá trabalhando de madrugada, né? Porque é isso, assim, né? Como se não trabalhasse, né? E a gente trabalha sem hora, assim, enfim. Tá, mas só pra gente não perder o fio desse teu documentário, hoje, pra quem quer assistir ele, como que faz? Além do... Eu assisti pelo YouTube, pelo canal da... Então, Acho que é da produtora, né? isso. Ele tá disponível no canal da Transilab, que é essa produtora que é a produtora de Caxias do Sul, que eu tenho feito alguns trabalhos com ele já há algum tempo. Tem outras coisas lá também que dá para ver. Mas no final do mês, eu não tenho certeza do dia, acho que é dia 26 de setembro, se não me engano, vai ser lançado no canal Futura também. Então, em breve estará no canal Futura. Mas já está disponível no YouTube, né, para as pessoas assistirem. E os outros documentários que você fez? Como que a gente acha? O que... Então tem... Como que a gente corre atrás desse material? Digita Gesline, já vou lembrar. Então, eu sou super... Apesar, né, de ter toda essa preocupação com o arquivo, eu sou ruim com os meus arquivos, porque eu já devia ter uma página centralizando essa produção, assim, né? Mas a maioria das coisas está no YouTube. Algumas coisas não estão disponíveis porque não podem ficar disponíveis, né? Na página da Transi, por exemplo, tem lá o Ser Criança. No Vimeo tá o Instalações Rituais, assim, que particularmente é um... Assim, se eu for falar assim, né, eu vou falar simplesmente, é o meu documentário que eu gosto mais. Mas não é só porque é o meu documentário que eu gosto mais, mas eu acho que é por o que representa mais aquilo que eu entendo como documentário, que é um documentário sobre... E é muito interessante porque ele é um documentário velhinho já, né? Ele tem 10 anos. Mas é muito interessante, assim, que ele sempre... As pessoas sempre estão vendo, estão usando, né? Eu acho isso muito interessante. Que é um documentário sobre as benzedeiras da região do Contestado, mas pensando os altares delas como arte contemporânea, né? Então, tem essa coisa toda de pegar esse aspecto da tradição, mas pensar nessas lógicas do conceito que elas aplicam ali com relação à imagem, né? Porque a minha pesquisa de mestrado também pensa um pouco, né, essa lógica de benzedeira, imagem, fotografia. E aí a minha conclusão é de que elas são muito mais pós-modernas do que a gente, porque elas não ficam com essa pira toda que a gente teve aqui. Elas benzem por WhatsApp, benzem fotografia. Quem fica se preocupando se isso é banalidade ou não? Somos nós. Então, esse particularmente, assim, é um documentário que eu gosto muito. O Ser Criança também, eu acho que é um documentário bem interessante, porque traz essa dimensão, assim, que muitas vezes a gente não tem, até voltando a um assunto que a gente já falou, né? De achar que o trabalho infantil está, né, nos rincões do Brasil e não, né? O Rio Grande do Sul é um estado que tem muito trabalho infantil. Enfim, aí as coisas estão por aí. Tem a página também dos Traços aos Trajetos, que é um livro que tem o PDF lá, dá para baixar o livro. E também acho que é interessante isso, né? Que a gente faz essa coisa de trabalhar em equipe, assim, né? Tem muito da gente em tudo que a gente faz, mas tem algumas coisas, assim, que a concepção, assim, das coisas está mais amarrada, talvez, né? E o dos Traços aos Trajetos, que é esse livro que a gente lançou no passado também, é meio assim o que eu quero fazer daqui para frente, assim, sabe? Embora eu não saiba bem ainda muito como isso vai ser, mas é essa lógica que está baseada num antropólogo que eu gosto muito, que é o Tim Ingold,
de que a gente está nesse momento de porvir, que ele fala que é de uma ciência em construção. Porque, para ele, a antropologia é uma filosofia com gente. E ele fala que esse momento de construção é uma ciência em que a antropologia, a arte e a arquitetura vão ser uma coisa só. Né? Então, que essa ciência não existe ainda, mas a gente está nesse momento de desenvolvimento, né? E é isso que eu tenho pensado, assim, que eu pensei na geografia, essa lógica de como, quando a gente vai atrás de um documento, por exemplo, a gente sempre está se apropriando de um discurso que é histórico, que é de um recorte, e que a gente pode fazer com que esse documento, quando colocado ao lado de outras coisas, quando comparado, quando pensado não só no aspecto de vista do texto, mas da imagem, ele pode ter uma outra dimensão, né? Que é essa lógica muito da imaginação, assim, né? Então, que se aproxima das artes, que se aproxima da arquitetura e do patrimônio, assim, né? Que, enfim, também é uma das coisas que eu não posso nem falar muito de patrimônio, porque daí vocês vão conseguir conhecer meu lado raivoso. Porque quando eu falo de patrimônio eu fico brava. Então, enfim, mas é justamente, né, porque a gente tem um processo, né, assim, pensando na questão local, assim, e aí eu acho que, né, a gente já falou pouco, né, mas é muito interessante, que para mim é uma coisa muito maluca, assim, porque eu penso no patrimônio de vários lugares, mas quando eu penso com o que aconteceu aqui, eu sinto dores físicas, assim, sabe? Não é simplesmente um negócio assim, nossa, destruíram tudo, não, puta que pariu, que cagada, né? Porque foi demais, porque as pessoas foram muito passivas, porque já existia a lei de patrimônio, não precisava ter sido assim, né? Então, e aí a questão, assim, não só do patrimônio material, né, que está visível, mas do patrimônio imaterial, né, que muitas vezes a gente não sequer tem um olhar para ver, né, tudo que permeia, assim, o que nos faz, né, a nossa identidade. Então, para mim, assim, mais do que nunca, e as minhas pesquisas sobre patrimônio também, assim, né, são super variadas. Mas eu acho que mais do que nunca, assim, esse olhar para o patrimônio as pessoas têm que despertar para isso. Porque, assim, né, eu fico pensando até nas crianças, né? Essa coisa da pandemia já deu uma coisa na memória das crianças. Esses dias meu filho falou assim para mim, onde que é a pista de skate? Como assim? Você não lembra mais onde é a pista de skate? Porque, de fato, as crianças vão perdendo. Agora, pensa, a cidade como está hoje. Você não tem uma identidade visual, é como se fosse qualquer outro lugar, é tudo igual, tudo pasteurizado. Então, você não cria nenhum sentimento de identidade pelo lugar que você veio, por onde a sua família viveu, você não tem referência. E esse não ter... eu estou chutando esse fiozinho aqui. E esse não ter referência não é simplesmente uma coisa simbólica, é uma coisa que determina as nossas estruturas, a nossa, né, falar de um termo assim, né, moral, porque moral não é uma coisa que vem só da religião, a moral vem desses aspectos identitários. Então, enfim, mas eu não quero mostrar o meu lado raivoso. Não, mas eu acho interessante como faz muito sentido, né? Nesse ano passado aí você estava envolvida ativamente aqui, foi candidata também, né? Vereadora, e como todo esse teu background conversa com isso, né? Tipo, é muito isso, essa consciência social da preservação do que tem que ser preservado, da modificação do que tem que ser modificado, né? Essa visão, né? Como é que foi essa experiência para você, assim, também, nessa parte política da participação? Assim, tá aqui, né? Vamos perguntar, porque... Então, foi assim, eu confesso para vocês que não foi uma coisa premeditada, assim. Eu nunca pensei, eu quero ser candidata. Sabe, eu vou ser candidata. Não, ao contrário disso, assim, foi uma coisa que foi crescendo, assim, porque eu tenho um perfil que é muito descentralizador, assim. E eu não sei fazer nada sozinha. Então, acho que as pessoas às vezes até ficam irritadas comigo nesse processo de trabalho, porque
sabe, eu gosto muito de ouvir as pessoas e de ver e tal. E aí, quando o PSOL veio falar comigo, né? Eu já falei de cara, assim, não, só se for pra gente pensar numa candidatura coletiva, porque eu estava super entusiasmada, assim, com esse movimento de candidaturas coletivas que estava surgindo em todo o Brasil e tal. E aí foi super legal, assim, porque ao mesmo tempo que eu comecei a falar sobre isso, a Ali, que era minha amiga há muitos anos, também se filiou ao PSOL sem saber, desde se encontrou. E aí essa ideia veio com muita força, assim, da ideia de uma candidatura coletiva. E aí a gente tinha essa questão, assim, de pensar como que a gente poderia construir propostas que fossem coletivas também, que a gente queria muito mais, assim, até fomentar essas discussões do que propriamente ter a ideia, assim, de que, não, vamos ser eleitas com essa primeira candidatura do nada, sem dinheiro, no partido minúsculo, sem representatividade, assim, né? Porque eu, por exemplo, assim, minha família é daqui, meus pais são daqui, mas eu tenho tão pouca circulação na cidade, assim, porque eu não trabalho aqui, né? Eu trabalho com você aqui, quando a gente trabalha junto. Mas não tem, assim, né, uma interação cotidiana na cidade para pensar na possibilidade, assim, né, de uma candidatura. Enfim. E aí a gente pensou nessa candidatura que foi sendo construída semanalmente, com lives, com pessoas perguntando as coisas, mas ainda assim, né, e a gente sabia que a nossa candidatura, de alguma forma, teria algum impacto, né? Por ter essa ideia de, desde o começo, falar, não, uma candidatura de mulheres feministas. E aí a gente trouxe logo de cara, assim, os temas que a gente achava que a gente pudesse sofrer ataques, né? Porque só pelo fato de ser do PSOL, para algumas pessoas, pronto, é o estigma, né? O comunismo se instaurou nessa cidade agora, né? Vamos começar a comer criancinha, né? Então, aí a gente já falou, né? Na primeira semana a gente falou de política sobre drogas, na segunda semana a gente falou sobre aborto assistido. E a gente tinha essa preocupação também, assim, né? De explicar para as pessoas algumas coisas. Olha, eu sou a favor do aborto, mas eu não posso fazer uma lei municipal permitindo aborto na cidade, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão do que o vereador faz, do que o deputado faz, do que o senador faz. Isso é uma coisa que eu sempre pensei desde que, né, comecei a me envolver um pouco mais com política, que as pessoas não entendem como é que funciona. Hoje tem vereador que não sabe a diferença entre senador, deputado estadual, deputado federal. Sabe, cara, é inconcebível um negócio desse, mas tá aí. E eu aposto que a maioria deles... Assim. E se nem eles sabem, imagine a população, né? Exatamente. Mas isso foi uma coisa que me abalou psicologicamente também e que fez, assim, deu um gás para que essa candidatura acontecesse. Porque daí veio a pandemia, eu comecei a assistir as sessões da Câmara. E eu li todos os projetos da última gestão. E assim, não só os projetos que foram, mas os projetos que não foram. E daí, quando eu comecei a ler, eu comecei a sacar isso que você falou. Sim. Falei, sabe? Tipo, um mundo de projetos, vários retirados, porque não era de competência do município, porque ia contra a lei orgânica. E aí você fica pensando, nossa, como assim? Né? Porque eu acho que Gente, eu acredito nessa democracia partidária de fato. Eu acho que não surgiu nada ainda que possa substituí-la, mesmo. Mas, no entanto, eu acho que se você é afim de ser vereador, se o Tiririca é afim de ser vereador, pode. Sim, mas só que procure saber o que é, né? Só que se uma vez eleito, se assessora de pessoas que saibam, vai atrás, não vai... Imagina o trabalho que a pessoa tem para fazer uma proposta de qualquer coisa que ela por falta de informação, ela jamais seria aprovada. Cara, jamais seria possível fazer. Que é inconstitucional. E daí a pessoa tem um trabalho de pensar e falar com outra pessoa e teve que fazer aquilo ser discutido. Mas olha, eu vou te falar um negócio. Além de não ser um privilégio de Câmara de Vereadores, porque isso ocorre dentro da Assembleia, ocorre em todos os lugares. Além disso, tem uma disputa de ego tão grande que... parece que o parâmetro não é assim,
qual foi a importância de um projeto que o cara propôs e aprovou, sabe? O parâmetro é quantos projetos eu apresentei. Quantificar. Pô, mas daí o cara apresenta 10 projetos na semana, mas você vai ver só baboseira. Tem um que preste. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na página do Observatório da Política em Campo Largo, a gente divulgou esses dados, assim, né? A gente não fala em nomes, a gente reuniu, assim, partidos, falando quantos projetos um determinado partido apresentou, por exemplo, no primeiro ano. Um partido que tinha 3 vereadores na gestão passada apresentou 9. Assim, daí, né, aquelas coisas, não era para mudar nome de rua, outra... E dos quais poderiam ser feitos. Então você pensa, 3 vereadores com 3 assessores que também estão recebendo. Então, isso tudo, assim, eu acho que deixa desconfortável todo mundo, né? Ainda mais, assim, porque fora essa experiência, assim, na área da cultura, eu tive uma experiência muito interessante, que foi o fato de que eu fui consultora da Unesco. E nesse trabalho de consultoria da Unesco, eu tinha que pegar as recomendações da Unesco, a legislação brasileira, o desejo, né, dos detentores dos patrimônios e tentar fazer com que isso conversasse de alguma maneira. Então, esse respaldo desse trabalho, assim, também fez com que eu tivesse um outro entendimento que eu não tinha, que eu achava que eu não gostava, que depois eu descobri que eu gosto também, que é dessa coisa mais burocrática, assim, sabe? De tentar entender as lógicas, assim, porque aí você vai ver, em muitas questões da legislação brasileira, assim, tem várias questões que as coisas não são feitas porque não se criam meios para que elas sejam feitas, né? Porque não tem alguém que não tem uma compreensão de uma interpretação dessa legislação para que façam as coisas acontecerem de fato. É por isso que até volta dinheiro, né? Fora essas outras questões, assim, que é uma coisa que eu até hoje não me conformo que se faça a rua numa cidade com pedido de vereador, porque fulano foi lá, bateu no balcão e falou, eu quero asfalto na minha rua. Gente, como? Fazer rua na base do balcão, na base do blá, blá, blá. Isso daí é projeto. Você tem que saber qual é a condição das ruas, aonde tem que fazer rua, onde não tem, né? E pensar onde é prioridade, onde não é. Para mim, isso é uma barganha de dinheiro público, sabe? Na verdade, eu até vejo um pouquinho diferente, porque eu tive dentro da administração e eu acompanhei um pouco como é que é o processo interno disso. E eu acho que é uma briga... Não sei definir exatamente. Mas o que acontece? Muitas vezes o poder público tem um projeto, como você diz, a gente tem que asfaltar aqui, 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 porque são vias principais, é onde passa o ônibus, onde passa a maior parte da população, blá, blá, blá. Beleza. Quanto ao poder executivo é mais ou menos assim. Só que daí começa o balcão do vereador. Porque lá naquela rua lá tá esburacada, não sei o quê. Mas você vai ver, tem 3 casas na rua. Não estou diminuindo a necessidade dessa pessoa. Mas para você fazer asfalto nessa rua que tem 3 casas, você deixa de fazer asfalto onde passa 500 pessoas por dia de ônibus, entende? Uhum. E daí começa uma guerra política, porque daí um quer fazer uma coisa, quer seguir o projeto, e outro quer ganhar os votos da próxima eleição. E, cara... Enfim, só sei que a experiência... É um jogo de empurra complicado. Então, mas essas foram, né, as motivações, assim, mas a experiência foi super gratificante, assim, porque logo em seguida, quando a gente já falou na pré-candidatura, já começou a aparecer outras meninas, assim, super dispostas a participar, né? Eu sempre falo, assim... Eu e a Ali, a gente tava na cabeça mais ali, a Nicole Tanner, a Carol Reis. Foram pessoas essenciais, assim, porque a gente, de fato, a gente fazia tudo juntas. A gente escrevia juntas, a gente pensava na arte juntas. E agora com quem? Então, a gente lembra, assim, do processo eleitoral, da eleição até com muitas saudades, assim, né? Porque foi muito gratificante para todo mundo. Mas, ainda assim, eu e a Ali, a gente ficava muito assim, né? Tipo... quem que a gente vai atingir, né? A gente sabendo que a gente está numa cidade conservadora, então a gente já assumiu até nos vídeos, né, essa coisa de que a gente representava os 30% da população que disseram ele não na eleição presidencial. Acho que essa foi uma postura também que fez muita diferença.
E a gente conheceu um monte de gente. Que isso, assim, sabe, eu acho que foi, de fato, assim, aí que a gente foi ganhadora, assim. Pessoas que estão morando aqui em Campo Largo há pouco tempo, que ainda não se, enfim, inseriram, assim, na cidade, mandar e-mail na página, sabe? Oi, tudo bem? Que legal, não sei o quê. Tipo, não era nem que eu vou votar em vocês, eu quero conhecer vocês, sabe? Então, isso eu acho que foi, assim, muito legal, sabe? Que a gente, de fato, fez amigos, assim, sabe? Pessoas que a gente não conheceria de outra forma e que vieram até a gente, se aproximaram. Mas ainda assim, a gente, né, ficava pensando assim, né? A gente não tinha a menor ideia de quantos seriam os nossos eleitores, de quem votaria. E a gente ficou super feliz e surpresa com o resultado da eleição. Assim, teve alguns momentos, né, que assim, a gente até quase pensou, será que vai dar, né? Mas era muito difícil, a gente sabia por causa do coeficiente eleitoral. Mas sem dúvida nenhuma, assim, e é muito engraçado, porque essa ideia que eu tinha no começo do coletivo, que para mim era muito forte, eu não queria nem que tivesse foto de ninguém, eu queria, não, é um coletivo de mulheres, né? Se é para despersonalizar, fazer isso de forma completa, né? Mas é muito difícil, né? Burocraticamente, nem dentro do partido as pessoas aceitavam isso. E aí, o que eu acho muito legal, que às vezes na rua eu tô andando, as pessoas falam, oi, Magnólia! Que são pessoas, assim, que não me... Sabe? Então, eu vejo, assim, que legal, os eleitores saíram de uma lógica de despersonalização e também não sabem meu nome, me veem na rua e falam, oi, Magnólia. Então, eu acho muito legal isso, sabe? Porque, de fato, assim, foi uma construção a partir do coletivo, a partir das coisas que a gente conseguiu fazer ali naquelas 7 semanas, porque aí as pessoas também vinham falar assim pra mim, sabe? Ah, não, porque você tem que falar do teu pai, né? Porque meu pai, todo mundo conhecia meu pai e tal, meu pai tinha essa coisa, né, de... Ele era assistente social, trabalhou no NPS, daí trabalhou com essa tia, inclusive, né? E, então, as pessoas tinham muito essa ideia, assim, de que se eu me apresentasse como filha do meu pai, né, ia ser... Aí ia dar certo. Aí ia dar certo. Que raiva, né? E eu falava, não, né? Porque é justamente ao contrário, né? As mulheres já sofrem com isso, de ter sempre que ter o seu nome associado ao nome de um homem, né? Eu falei, não, né? Se alguém quiser falar sobre isso, beleza, mas não vou ser eu, né? Então, eu acho que foi muito interessante, assim, e a gente continua tentando, através do coletivo, movimentar, né, as questões que são inquietantes para a gente. Agora, com relação à questão da Lei Aldir Blanc, a gente fez uma audiência pública, chamou pessoas de fora que estavam envolvidas, tentou movimentar os artistas locais, porque, de fato, assim, para mim, eu não vou te dizer assim, agora eu não tenho pretensão política como eu não tinha antes. Não, agora eu tenho. Mas, assim, tenho ainda, assim, pensando dessa forma das coisas coletivas, e porque eu acho que não adianta ficar na ingenuidade de achar que dá para fazer as coisas não estando lá dentro. Não dá. E até falando, desculpa, cortei você, né? É uma dúvida real minha, assim. Como que funciona isso na prática? Porque eu sei que é possível de fazer esse coletivo, mas assim, burocraticamente dentro da Câmara, como que funciona? Ou funcionaria? Eu não sei se teve casos de sucesso. Sim. No Paraná, enfim. No Paraná tem um mandato que é do PSOL coletivo, que é em Ponta Grossa. Mas no Brasil tem... Eu não lembro exatamente o número agora. Mas, se não me engano, eu posso estar errado, eu acho que foram 36 candidaturas coletivas que foram eleitas nas últimas eleições e foram mais de 200 candidaturas. E existe, inclusive, um documento que foi feito pela Federal de Santa Catarina que relata como são essas experiências de mandatos coletivos ao redor do mundo. É super interessante de ler, assim, porque essa forma de mandato coletivo é só uma das formas. E é uma tentativa, de fato, de uma reestruturação do processo democrático, né, centralizado em pessoas que se perpetuam no poder. Então, os mandatos coletivos aqui no Brasil, eles não são regulamentados ainda pela Justiça Eleitoral. Então, teoricamente, é como se eles não existissem, né? Então, por exemplo, na minha candidatura,
Eu falo na minha porque eu que fui o nome da candidatura, não podia estar lá, Coletivo Magnólias. Mas É o aí teu nome. a gente colocou Gesline do Coletivo Magnólias. Então, caso fôssemos eleitas, a gente seria... eu seria o nome eleito. A personificação A personificação do mandato. O que a gente faria, e é como os outros mandatos têm feito, né? Seria de dividir coletivamente as decisões, né? A partir, inicialmente, assim, seria eu e a Ali, e depois as outras pessoas que estavam mais envolvidas diretamente. E aí, tem mandatos, a gente, assim, teoricamente, a gente dividiria os salários, né? Mas tem mandatos, inclusive, que propõem não receber o salário e distribuir esse salário para por exemplo, para um fundo partidário e transformar o trabalho do vereador num trabalho voluntário. O que eu também não acho certo, assim, porque eu acho que é um trabalho que tem que ser remunerado como outro qualquer, né? Então, mas tem esses modelos, assim, né? Seria uma divisão de tarefas e principalmente uma divisão de decisões, assim, né? O ideal seria que, de fato, né, a legislação mudasse, que isso fosse permitido e que fosse possível, inclusive, esse revezamento, né? Porque aí você tem questões que uma pessoa é mais hábil do que a outra para tratar, né? Então, e isso muda muito, assim, a lógica, né, de você ter um cabeça, de uma pessoa que decide, de uma pessoa que manda, de uma pessoa que está à frente. Que eu não vou dizer assim, isso é antidemocrático. Não é isso, né? Porque as pessoas são eleitas e essa representação, ela é democrática, mesmo que a pessoa seja eleita porque, sei lá, porque ela cuidava do banheiro das manifestações na Avenida Paulista, né? Sei lá, pode ter algum mérito nisso. Então, de fato, né, as pessoas são eleitas por pessoas que veem que aquela pessoa pode representá-la. No entanto, esse exercício, que eu acho que é uma coisa muito, para mim, pelo menos, esse exercício de você tomar decisões em conjunto, de você sair, porque assim, né, as pessoas, nessa polarização que existe no país hoje, as pessoas acham que você simplesmente discorda com aquele que você polariza. E não é isso, né? A gente discorda o tempo inteiro, seja por questões estéticas, né, no estúdio, por exemplo, seja por outras questões. Então, você sair desse ponto que você tem como origem o desacordo e que foi pensado coletivamente, como se chegar num ponto, né, que você consegue convergir de alguma forma antes de você estar lá à frente, eu acho que muda tudo, assim, né? Porque aí você já vem primeiro com uma coisa mais refinada, mais pesquisada, com um entendimento maior, né? E é muito legal, né? Porque eu acho que né, aí a gente promove transformação de fato, né? Não é uma pessoa que está desenvolvendo, assim, defendendo o seu interesse da sua família, do seu partido, né? Porque muitas vezes a pessoa tem aquela coisa assim, o meu partido, né? Então, eu acredito muito nesse modelo de coletividade. Espero que daqui para frente apareçam outros também. Certamente. E uma coisa, o Coletivo Magnólia surgiu da candidatura ou você já tinha um grupo de conversas a respeito de políticas públicas? Não, surgiu da... Enfim, a gente se conhecia, né? Mas, assim, nada muito estruturado. Ele nasceu ali naquele momento de campanha e a gente tá tentando levar, assim, né? Inicialmente, a gente tinha 1 milhão de planos, né? Até fazer um carnavalzinho, assim, de bloquinho. Mas, enfim, a pandemia né, insiste em atrapalhar os nossos planos. Mas a gente está tentando fazer ações à medida que a gente consegue, né? Porque, assim, todo mundo faz 1 milhão de outras coisas. E as pessoas também estão muito cansadas desses modelos, né? De coisas sendo feitas à distância.
Mas a gente fez uma ação agora em julho que a gente arrecadou dinheiro para comprar máscaras PFF2 para distribuir no terminal de ônibus. Então a gente fez isso assim diante de uma inquietação perante a pandemia, né, vendo que essas máscaras são as mais seguras e que elas não são distribuídas para as pessoas, que as pessoas sequer estão sabendo, né? E aí foi super interessante, assim, sabe? A receptividade dessa ideia de uma rifa para arrecadar dinheiro, para comprar máscaras com os brindes, né, que a gente mesmo foi doando, e alguns conhecidos também ajudaram. E aí a gente distribuiu 300 kits com 3 máscaras no terminal. Então, não é uma ação micro, assim, mas que a gente mas veja vai só, já é interessante tentando. dizer do seguinte, é de uma candidatura coletiva que não foi eleita, no ano seguinte da candidatura já ainda está fazendo ações, coisa que ninguém foi eleita, né? Não tá fazendo, entendeu? Tipo, tem gente que tá eleita que não tá fazendo nada, entendeu? Então, tipo, você vê que, pô, tem um negócio, e não é nem um ano antes da eleição, né? Se for ver, não tá nem cevando então é um negócio que tem uma constância, tem uma preocupação, tem uma coisa que realmente tem uma vontade de fazer funcionar, né? Isso é um grande diferencial, pra você ver que é uma... É a coisa funcionando, né? Tipo... E é isso também, né? Eu fico pensando, por exemplo, com relação a essa questão da Lei Aldir Blanc. Devolver dinheiro é o fim da picada. E o ano passado a gente já tinha feito um documento apontando os erros dos editais. Porque quando eu li aqueles editais, eu falei, nossa, isso aqui não vai dar certo. Sabe, já sabia, assim, só de ler os editais. Até acho que foi você que me falou, né, dos produtos prontos. E aí quando, né, tem essa oportunidade, assim, eu vou me privar de fazer a coisa acontecer porque o prefeito atual é do PSL ou porque eu não... Não, eu quero que as coisas aconteçam, não importa por quem, como, sabe? Então, a gente, né, parte disso, assim, né? Então, eu acho que é isso, se você quer o bem coletivo, não importa quem faça, né? As coisas têm que acontecer. Mas ainda assim, tem questões, por exemplo, que eu, dentro do partido onde eu estou hoje, que, enfim, é um partido que tem pouca representatividade no Estado, tem uma representatividade maior, mas dentro das lógicas do que eu penso de questão social e do que o meu partido pensa e do que as pessoas que, enfim, estão eleitas pelo pessoal estão pensando, dentro de uma lógica de pandemia, você tem que fazer outras coisas. Você não tem que fazer estrada, por exemplo. É o momento que as pessoas perderam emprego, perderam trabalho, que tem que ser criado outro tipo de oportunidade para as pessoas, que isso pode ser feito no âmbito municipal também, né? Tudo, né? Campanha de vacinação. Então, eu estou sempre assistindo as sessões da Câmara. E realmente, assim, teve uns momentos que eu pensava, gente, só não está acontecendo a pandemia aqui, porque, assim, né, estão falando de tantas outras coisas que são tão, assim, inexpressivas perto do que as pessoas, de fato, estão precisando nesse momento, né? E são coisas muito pequenas que vai ter que ser pensado daqui para frente. Porque o que foi perdido na pandemia, e não é assim, né? As pessoas perderam pessoas, que eu acho que isso é irrecuperável, né? Que a gente não tem ideia também do que a gente não tem ideia de várias coisas, né? No momento de crise. Do que esse luto coletivo vai produzir nas pessoas. Mas as pessoas empobreceram, né? A gente não tem ideia do quanto a gente empobreceu porque a gente está saindo menos. Mas a partir do momento que as coisas forem reativadas, as pessoas vão ter ideia do quanto elas perderam de poder aquisitivo. E isso é uma coisa que não se pensa só quando você diz de quanto vai ser o salário mínimo no ano. É uma coisa que se tem que pensar nos planos locais também, de como se vai reestruturar a vida das pessoas. E aí, assim, né, uma crítica que eu tenho, que para mim é uma coisa que me pega, assim, é de como o modelo desenvolvimentista ultrapassado inspira a maioria das vertentes políticas aqui em Campo Largo. Que é assim, é você pegar um debate de candidatos e você não vê
diferença do candidato do DEM e do candidato do PCdoB quando eles falam em modelo de desenvolvimento. Sabe que é um modelo de desenvolvimento assim de trazer fábricas de fora para gerar empregos que não geram, se for pensar assim numa análise fria, oneram mais o município do que propriamente, né, trazem lucro, porque aí as pessoas são empregadas ganhando baixos salários, o município vai ter que ter mais escolas, vai ter que ter mais saúde. Então, parece uma coisa assim fria nessa lógica, mas é isso. E é um movimento desenvolvimentista que não deu certo em lugar nenhum do mundo, né? A crise ambiental, inclusive, que a gente passa, é em função da adoção desses modelos, né? E aí? Aí o que você tem que fazer? Você tem que incentivar as pessoas que estão aqui, que estão com seus negócios. Então, eu ficava extremamente angustiada quando eu vi esses momentos de carreata acontecendo aqui. Falei, meu Deus, como que essas pessoas estão pensando que elas têm que pedir em reabrir o seu comércio e não que elas precisam de políticas públicas para se manter abertas, né? Que lógica é essa de você pensar que você tem que estar aberto a qualquer... Mesmo sacrificando a si próprio, muitas vezes, porque a gente está falando de uma coisa que é letal, e você não pensa que o que você tem que fazer é chegar para os vereadores e pedir isenção de impostos nesse momento, sabe? Então, é uma lógica que, para mim, assim, ela não tem dimensão ideológica nem partidária, assim, que é uma lógica que perpassa todo mundo. E aí, assim... mais do que simplesmente pensar, não, vou resolver isso, eu fico tentando entender de onde surgiu isso, né? Porque não é possível, assim, que você veja uma Câmara de Vereadores, da qual, inclusive, eu simpatizo com várias pessoas que estão ali, que têm sido muito solícitas às minhas questões, mas você vê uma Câmara de Vereadores onde praticamente não existe oposição. E não falo oposição que eles têm que ficar se matando lá dentro, não é isso. Mas uma oposição no sentido de uma construção de ideias, que haja um tipo de divergência e que leve a alguma coisa que possa ser construída coletivamente. Isso, de fato, que é a mesma coisa que eu falo com relação à presença das mulheres. Quando você olha um parlamento e você vê seu homem branco, você não está numa democracia. Da mesma forma, quando você ouve uma sessão da Câmara, que se você não tiver acesso à pauta, você não consegue nem entender o que está acontecendo, porque todo mundo aprova tudo por unanimidade, também tem um problema aí, né? Então, assim, mais do que transformar, eu acho que a gente tem que entender também qual que é essa raiz dessa aparente unanimidade que nos leva para um modelo, assim, e a gente está nesse momento de virada, assim, isso é uma coisa que me perturba um pouco também. De pensar, né? Curitiba é uma cidade que se expande, que outras cidades da região metropolitana já emendaram, né? E a gente ainda não. E a gente ainda tem coisa para preservar, né? E então a gente está nesse momento crucial, assim, se a gente se for para esse modelo, que é esse modelo unânime, a gente vai cair em roubadas que, assim, se a gente for pegar a região metropolitana do Rio de Janeiro, de São Paulo, a gente sabe quais são, né? É verdade, é verdade. É aquela velha história, né? Tipo, se você faz um trabalho medíocre e a pessoa que tá no teu lado, que podia fazer uma crítica construtiva, diz que você fez um ótimo trabalho, a tendência é de que tudo fique medíocre, né, cara? Nunca vai mudar. Nada com um bom puxão de orelha e falar, não, mas calma aí, mas isso aí não pode ser. Tem que dar uma melhoradinha nisso aí, né? Dá uma melhoradinha nisso aí. Eu até tive a experiência de estar na Paulista na última manifestação que teve pró-Bolsonaro. Enfim, eu não fui na manifestação, mas eu tinha que estar lá para fazer outra coisa. E aí eu tive que, enfim, pegar um trechinho ali para... Eu nem queria ver, mas enfim. Tive que ver isso. É uma coisa muito maluca, que opera simplesmente numa lógica de se apropriar dos símbolos que são antagônicos ao outro para ter um posicionamento. Então, assim, você nem sabe o que significa aquela bandeira de Israel,
mas você vai se abraçar na bandeira Meu de Deus, Israel. um monte disso aí, eu não entendi, eu não sei o que está acontecendo, cara. Não Eu me não pergunte, sei. não me pergunte. O que os caras pegam primeiro? Pegar a bandeira do Brasil já acho que é o fim da rosca, né? O que o cara tá fazendo com a bandeira? O que está acontecendo? Me explique, Jesus, o que está acontecendo? Não sei. Ninguém sabe. Lázaro, me ajude a entender como diz o crioulo, né? Então, mas era assim, gente com a bandeira de Israel, gente com a bandeira do Império, pedindo pelo fim do STF, né? E aí, assim, né? De fato, assim, é um uso desses símbolos simplesmente porque eles significam um ataque ao seu oposto, né? Então, eu acho é a mesma coisa, assim, você pega, por exemplo, as pessoas que criticam o feminismo, já que a gente não falou muito em feminismo em nenhum momento, né? Que é uma coisa que eu tento prestar uma atençãozinha, assim, para entender. Porque se eu for conversar com qualquer mulher, mesmo as mulheres mais conservadoras, assim, que eu conheço, e eu falar quais são as pautas do feminismo teórico, nenhuma mulher vai olhar para mim e vai falar assim, não, eu sou contra o feminismo e quero que você morra, sua vagabunda. Não vai, porque simplesmente se parte de uma ideia de que a gente tem direitos iguais e que a gente pode estar em qualquer lugar. Então, se você quer ser uma mulher dona de casa e do lar, seja feliz. Se você quer ser uma mulher que quer ir para a política, vá. Né? É essa a lógica, é simplesmente de que você tenha um direito de escolha, de decisão para estar em qualquer lugar. Mas há uma apropriação do discurso feminista de que o feminismo é uma cagação de regra para todo mundo, né? Então, assim, você fala que é feminista, as pessoas vão assim, nossa, você pinta a unha, nossa, você é peluda, né? Com um monte de estereótipos, assim, que não dizem nada, que assim, não é uma reivindicação atual do movimento feminista. É simplesmente dizer que se você quer ter pelos, tenha, e pronto. Né? Mas não que todo mundo agora vai cultivar os seus... sabe? Então fica numa coisa tão rasa que aí você vai falar você vai colocar para as pessoas nesse termo, ela se baseia apenas nesses dispositivos e sequer se ouve. É a mesma coisa assim, você é a favor de ideologia de gênero? Eu não sou a favor, porque para mim ideologia de gênero não existe. Porque ideologia de gênero é um nome que a Igreja Católica deu para você pensar em questões sobre sexualidade dentro da escola, ou, né, enfim, foi um nome que veio de fora. Então, como que eu vou me reconhecer? É como eu falar assim, nossa, você é burro, né? E aí eu falo, sim, eu sou burro. Sabe, é uma coisa tão, assim, impensável há uns anos atrás, o que a gente está vivendo hoje, e daí fica tudo um dispositivo tão raso das coisas, e simplesmente, quando você tenta argumentar, as pessoas jogam isso no âmbito da opinião, de que isso é sua opinião, de que isso você está falando porque você está achando. E aí, assim, opinião é uma coisa, né? Você ter um embasamento teórico para falar das coisas é outro. Só que esse critério raso ensurdece as pessoas. Então, se você fala em feminismo, a pessoa já acha que você está falando em liberdade sexual, que você está falando até em promiscuidade, às vezes, né? E daí cai numa generalização também, porque não existe um consenso dentro do próprio movimento feminista. As pessoas discordam também, né? Então, é tudo tão difícil. É complexo, mas o importante é ter a discussão, né? Enquanto está sendo discutido, está no caminho certo, né? Porque é assim que funciona. É assim que as coisas progridem, na verdade. Quando você tem discussão é porque tá... Que tem espaço, né, para discutir, que o pior de tudo é não ter mas espaço. O pior de tudo, cara, é que daí talvez hoje em dia não seja essa a regra, porque todos os tijolos que a gente imaginou que a nossa sociedade foi construído, eles estão sendo questionados desde sua fundação, assim, tipo assim, tudo aquilo que gera o alicerce, porque as ideias, tudo é construído em cima de tijolos que vão ser colocando ali, né?
Porque é isso, né? Uma das coisas que a gente já pode ter certeza é que as redes sociais criaram um batalhão de especialistas. Todo mundo tem certeza Juízes de do Facebook. tudo, todo mundo sabe de tudo. E aí, isso é uma coisa que assim, que para mim dói muito, sabe? É de ver que as pessoas estão recusando, assim, as formas de conhecimento tradicional, né? As formas de conhecimento usuais, né? Então, esses dias até a minha prima Natália estava falando comigo, assim, que não sei onde ela estava, que ela ouviu uma pessoa falando, eu acho que até foi um negócio dessa manifestação, que o problema eram as pessoas que tinham estudado, que você estudar faz com que você vire comunista. Então, esse que era o problema, que as pessoas não tinham que estudar mais, porque o estudo leva ao comunismo. Então, assim, é um nível de, sei lá, de viagem, assim. Que preguiça, né? Nossa, porque assim, Tem primeiro, uma preguiça disso. o Brasil vive um medo de uma ameaça comunista que nunca existiu. Nunca veio, nunca apareceu. Quantos anos de governo de esquerda que o comunismo não se instaurou aqui? Que inclusive isso é super discutível. Que, né? inclusive... Hoje em dia eu até fico pensando, nossa, será que o PT é um partido de esquerda? Pois é, né? Na verdade, o pecado foi não ter feito tudo que devia ter feito. Né? Porque, essa é a crítica, né, da parada. Mas é que daí eu fico pensando, né? Os caras falam, nossa, não, mas olha, a cultura, a arte, é tudo coisa de esquerda, né? Mas assim, analisando tudo aquilo que se contou lá, que, pô, você vai fazer um projeto, você tem que ter uma contrapartida. Então, beleza, você fez um trabalho bacana, um documentário ali sobre a segregação racial ali e tal. Você tem que fazer esse material circular. Claro que isso vai fazer circular. Tipo, é uma das contrapartidas sociais. É do interesse público que aquilo circule. E daí, tipo, vai um idiota falar que tá, tipo, uma cartilha lá sobre, tipo, o assunto que você fez. Mas é óbvio, porque é do interesse social. Pode não ser para aquela pessoa, entende? Daí a pessoa fala que, não, a arte, a faculdade, as escolas, são todas coisas comunistas, né? Porque, tipo... Sim. Então... Mas eu não sei, assim, eu ando me enroscando nesse fio aqui. Além de me enroscar nesse fio, é muito temerária, assim, sabe? Pensando assim mesmo, para onde que a gente vai voltar depois da pandemia? Essa é a minha pergunta, assim, sabe? Para que lugar que a gente volta, assim, onde a gente estava, onde a gente nunca teve. Adoro, assim, nessas perspectivas de que vai ser como nos anos 20, depois da gripe espanhola. Mas tenho... o meu lado pessimista não consegue né, me fazer totalmente otimista, porque é de fato, né? É meio sinistra essa coisa de você não saber para onde está indo. Eu acho que está todo mundo, assim, uns estão do lado mais furado do barco, outros do lado menos, mas está todo mundo indo para esse lugar que a gente não sabe onde é, não. Tempos sombrios, né? Que tem, mas olha, mas é uma conjuntura, parece que o universo falou assim, vocês vão ter que aprender uma lição. Vocês são os escolhidos. Você nunca sonhou assim, puta, eu queria viver uma época que vai estar nos livros de história. Tá aí, bicho. Vai virar história, meu amigo. Mas cansa. Cansa. Então, sabe que, assim, vamos falar de signos agora. Eu sou geminiana. Qual foi o caminho que a gente percorrer pra parar em horóscopo? Não, astrologia é ciência também. Mas eu, como boa geminiana, então eu vario, assim, entre essa coisa de ser otimista com a comunidade totalmente pessimista, sabe? Ao ponto de, não, né, vai dar certo, ou não, a gente tem que acabar com tudo isso e vem meteoro. Então, eu fico muito nessa oscilação, assim. E no início da pandemia, eu cheguei, de fato, assim, a ter um pouquinho de esperança, sabe? Que essa coisa catastrófica, assim, muito forte, né, das pessoas vivenciando, fosse capaz de que, pelo menos, as pessoas tivessem uma consciência da crise, sabe? Né? Do que é esse vírus, né? Não assim, esse vírus chinês maldito, mas esse vírus que vem porque as pessoas comem carne, porque, né, existe um desequilíbrio ambiental, e, enfim, que existisse essa consciência. E ainda a gente estava passando, né, pandemia, crise hídrica, tudo junto.
Mas aí, assim, assim, depois daquelas primeiras semanas que a gente achava que iam durar só 15 dias, o que ia ser simplesmente uma quarentena, eu comecei a ter um choque, assim, de ver que não, né? Não é possível essa mudança, assim, global, tipo, vamos virar a chave. Que as coisas têm que ir mesmo, assim, só no passinho vai, só no passinho ou, porque não existe assim a mínima condição de a gente ter essa virada conjunta e que vai existir uma consciência global da parada toda. Mas eu oscilo ainda, porque às vezes meu coração ainda dá uma esperança. Ainda falta a invasão alienígena. Quando acontecer a invasão alienígena, daí eu acho que nós vamos criar consciência. Certeza. Será? Pode me levar, eu tô disponível para experiências em outras galáxias. Mas muito bem, Jesus. É isso aí, minha gente. Um belo conteúdo aí. Podcast, eu diria. Espero que ninguém use isso contra. Ninguém cancele a gente por falar mal dos alienígenas. Mas obrigada. Adorei, Lucas. A gente que agradece você ter vindo aí. Obrigada a vocês. É bom ter uns papos cabeça assim. E sucesso para vocês aí. Valeu. Muito bem. Nos conteúdos, nas fotos, nos documentários. Também. Tem muitos trabalhos que a gente possa executar juntos aí também. Isso mesmo. A saída pela coletividade, como dizem as magnólias. Muito bem. Isso aí, minha gente.